Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Aqui é o irmão Armstrong. Gostaria de cumprimentar a todos nesta manhã de domingo, 11h46 da manhã. Estamos no dia 12 de maio de 2019, Dia das Mães, comercialmente falando, às quais queremos aqui publicamente desejá-las um excelente dia, que Deus abençoe a todas, pois as mães representam ou sempre representaram, melhor dizendo, a mais grata expressão do amor de Deus na terra, pois elas, como já mencionamos em outros vídeos, a razão de ser, do prazer e da alegria, as quais são manifestas pelo amor que elas dispensam aos seus filhos. Deus abençoe a todas, em nome de Jesus. Mas o vídeo que iremos tratar nesta ocasião fala sobre a religiosidade. Queremos nesta ocasião comentar um pouco com base no livro de Tiago, capítulo 1, dos versos 25 ao 27, melhor dizendo, versículos 26 e 27, que diz o seguinte, a palavra de Deus: Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Que Deus possa aplicar e assentar sua santa palavra em nossos corações. Meus queridos e amados irmãos, estamos aqui diante de um texto belíssimo e bastante sábio. O Tiago, escritor deste livro, com propriedade, ele falou resumidamente que devemos, como servos de Deus, como seguidores de Cristo, evitarmos o tempo todo a prática da religiosidade. Ser religioso e não refrear a língua, em outras palavras, ser religioso e não praticar as obras que Cristo quis que nós cumpríssemos aqui na terra, como amar o próximo, que é o maior de todos os mandamentos, que é o mandamento por excelência, de nada valeria a prática religiosa. Infelizmente, as pessoas costumam confundir ser religioso com aquilo que realmente a Bíblia nos determina como seguidores de Cristo, para que seja cumprido em nossas vidas. O primeiro sinal da marca, do registro da religiosidade na vida de uma pessoa é quando ela julga as pessoas pela aparência. E nisto é que o próprio Tiago, no capítulo 2 desta vez, versículo 2, diz o seguinte: porque se o vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do teu estrado. Porventura não fizestes distinção dentre vós mesmo, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Como vocês podem observar aqui na escrita de Tiago, que ele fala justamente sobre a distinção, a acepção de pessoas, que é uma marca registrada do religioso, daquela pessoa que se porta como seguidor de Cristo, porém faz acepção de pessoas. Cristo o tempo todo, Jesus Cristo, quando aqui esteve na terra, ele foi o tempo todo perseguido pelos fariseus, porque sempre se colocava do lado, sobretudo, das pessoas mais simples e mais humildes, das pessoas taxadas socialmente, discriminadas socialmente, colocadas ao esquecimento socialmente, por conta justamente de sua condição econômica, de não ter uma posição social privilegiada. E como Jesus Cristo, como era um mestre, como era um douto, exímio conhecedor aí
da lei mosaica. Ele era discriminado justamente porque colocava-se do lado dessas pessoas. E o tempo todo Jesus era questionado por isso pelos fariseus, pelos escribas, pelos saduceus, que eram religiões que existiam na época de Jesus. Não houve época mais tomada de religiões do que a época de Jesus. Se o mundo estivesse salvo pela existência das religiões, Jesus não tinha vindo justamente naquela época em que veio. Porque, como eu disse, já tinha religião demais para todo gosto. Então, se ele veio, é porque ele veio buscar e salvar os que haviam se perdido. E a religião não foi e não é, até hoje, capaz de salvar e de restaurar ninguém. Pelo contrário, ela é um mal nocivo, que, como já dissemos aqui, ela só endurece o coração das pessoas. Endurece de tal maneira que faz as pessoas tornarem-se cruéis, mesmo aí tendo contato, né, com as escrituras sagradas. Parece que se faz, nos olhos de tais pessoas, uma verdadeira cortina, né, que veda um verdadeiro entendimento daquilo que Jesus Cristo veio pregar para nós. Outra marca registrada do religioso, ele tenta sempre ganhar o amor e a salvação por méritos próprios. Ele acha tudo que ele faz, tudo que ele pratica, é um motivo suficiente, né, para a aquisição de sua salvação. Onde a gente sabe que a justiça do homem é como um trapo. Nada que fizermos será suficientemente capaz de nos tornar pessoas salvas. Nós somos salvas pelo amor e pela misericórdia de Deus. Estamos o tempo todo pecando. Estejamos dentro da igreja todo domingo, ou quem sabe todos os dias, mas sempre somos ali aptos a tropeçar em algum dos pecados. Aquele que diz que não tem pecados, engana-se a si mesmo, conforme diz a palavra de Deus. Então nós não somos diferentes, né, porque estamos ou pertencemos a uma determinada denominação. Somos todos iguais. Devemos cumprimentar uns aos outros com a paz de Jesus Cristo sempre, independente, né, do ponto de vista que cada um defende, de suas ideologias. O que a gente deve ensinar e apontar para todos é que o caminho da verdade está única e exclusivamente em Jesus Cristo. E que, como seguidores de Jesus Cristo, devemos andar como ele andou. Essa é e essa deve ser sempre a intenção de cada um de nós, né? Porque, como seguidores de Cristo e não como religiosos, devemos ensinar a todos o caminho da verdade. Outra marca registrada do religioso é quando ele tenta se conformar com a aparente santidade, sem haver dentro dele uma transformação interior. Ou seja, o religioso ele tem um estereótipo, ele tem uma capa por fora. É como Jesus ele mencionou a respeito dos fariseus, que eles eram como sepulcros caiados, ou seja, tinham uma aparência bonita externa, mas seu interior era podre, o seu interior fedia, o seu interior exalava uma podridão. Então nós não devemos ser religiosos, devemos ser realmente cristãos. A transformação ela tem que partir do interior, ela tem que sair. A transformação que Paulo tanto menciona é a transformação interior, que devemos deixar para trás o homem velho, né? As velhas práticas do homem velho, né? e renovar-se através de práticas novas, diferentes, né? que se assemelham a Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Outra característica do religioso é quando ele sempre é um crítico sobre a vida das outras pessoas. Inclusive essa é uma das marcas mais importantes, né? Uma das marcas mais evidentes do religioso. É quando ele acha que é superior aos outros porque vive dentro de uma igreja. E como diz aqui a palavra de Deus, no versículo 25 do capítulo 1 de Tiago, ele é religioso, mas ele não consegue refrear sua própria língua. Ou seja, é um ferrenho crítico da vida dos outros. A vida dos outros sempre é estampado ali, né, como um mau exemplo, como um alvo a ser apontado, a ser criticado. Então é uma prática quanto mais da pessoa religiosa. Outra característica do religioso, seus relacionamentos cristãos
mais próximos são baseados apenas em atividades ministeriais. No lugar de ministeriais, podemos colocar aqui relacionamentos de interesse. Ele se relaciona, né, com pessoas que podem, de alguma maneira, ofertá-lo algum benefício. Né? Sempre está ali incluído, né, no seu grupo, né, restritivo ao seu grupo. É aquele tipo de pessoa que não se relaciona, né, com aquele que ele o tem como diferente. Ou seja, é uma pessoa que está sempre ali, né, se diferenciando dos demais e se isolando no seu próprio mundo, no seu mundo de interesse. Esse é o religioso, essa é a pessoa religiosa. Outra característica do religioso, ele sempre executa deveres cristãos, mas não tem nenhuma paixão ou fome de Deus. Ou seja, ele cumpre um ritual, ele cumpre ali diuturnamente, né, uma prática religiosa, litúrgica, né, baseada apenas em regras estabelecidas por homens, mas ele não faz aquilo por amor. O que Jesus ensinou a respeito disso? Que devemos fazer com a mão para que a outra não veja. A Bíblia é um livro de maior ensinamento, né, para todos nós. Então devemos fazer, em outras palavras, aquilo que Deus veja, aquilo que Deus realmente se agrada. Devemos fazer efetivamente as coisas para agradar ao Senhor e não aos homens. Mas os religiosos, né, eles não procedem assim. Eles fazem, né, para serem vistos, para serem honrados, para serem contemplados pelas outras pessoas e, sobretudo, pelas pessoas pelas quais estas pessoas desejam ser visualizadas, para receber alguma benesse. Então Jesus, ele inclusive advertiu a respeito disso. Os tais já receberam a recompensa deles, mas não receberam da parte de Deus, porque o galardão que está em Deus é dado para aqueles que executam a obra de Deus com amor e paixão e para engrandecer e glorificar o nome do Senhor tão somente. Sem nenhuma vanglória, sem nenhuma lisonja, sem nenhum benefício próprio, mas ele faz porque ama a Deus, porque o amor de Deus dado a ele foi muito mais forte, foi muito mais impactante. E tudo que fizer, né, jamais vai suplantar o amor de Deus dispensado a nós quando ofereceu o seu próprio Filho na cruz do Calvário. E esse é o amor realmente que devemos ser tomados. O amor pela obra deve ser irradiado, sobretudo, pelo amor de Deus, né, dirigido a nós por meio do grande sacrifício de Jesus, para que hoje tivéssemos vida e tivéssemos com abundância. Outra coisa que é uma marca registrada no religioso é que o religioso, ele deseja posição e honra na igreja mais do que a honra de Deus. Então, para ele ser agraciado com a honra de Deus em oculto, pouco importa. Ele quer ali massagear o seu ego como um narcisista, né, e ser ali colocado em posições de honra para que seja visualizado, né, como o tal. Mas a gente sabe que o reino de Deus, ele é feito do serviço. Nós estamos aqui para servir. Jesus deu prova disto quando lavou os pés dos próprios discípulos. Quando ele repreendeu, através de sua atitude, aquela mãe que buscava uma posição para ambos os seus filhos. Porque no reino de Deus, maior seria até do que João Batista, que preparou o caminho para Jesus, aqueles, né, que se humilham perante Deus, que consideram o seu próximo superior a si mesmo, quando colocam o reino de Deus em primeiro plano e cujo objetivo é apenas engrandecer o nome de Jesus. Esse sim está fazendo a vontade de Deus e não buscando posições e honras. Posições e honras que os homens podem dar e amanhã, né, não será contemplado e agraciado por Deus no reino celestial, no galardão que receberá da parte do Senhor. Essa é a nossa maior recompensa. Nossa maior recompensa, meus amados, é saber agradar o Senhor sobre tudo, acima de qualquer coisa. Outra característica, né, do religioso, sua identidade sempre está enraizada em um estilo de vida do cristianismo. Ou seja, é o denorex, parece, mas não é. Ele tem as marcas de um cristão, fala de Cristo, mas não vive verdadeiramente o que Cristo, ele veio deixar como ensinamento para nós aqui na terra. Então, ele tem uma falsa identidade, uma pseudo-identidade, né,
dos ensinamentos de Cristo, mas não vive em sua efetividade verdadeiramente aquilo que Cristo nos determinou como mandamento seu. Outra característica do religioso: você sabe sobre a verdade de Jesus, mas não se encaminha pelo caminho que Jesus ele determinou que nós caminhássemos por ele. Ou seja, ele conhece a verdade, ele conhece as Escrituras, ele é um estudioso da palavra de Deus, mas porém ele não segue de forma cabal, de forma copiosa, de forma literal e concreta aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo ele nos determinou em seus mandamentos que seguíssemos, cujo mandamento principal está aqui, nos versículos que lemos. A verdadeira religião é esta: que visitemos os órfãos, que visitemos as viúvas, que pudéssemos assisti-los em suas tribulações, que desviássemos da corrupção deste mundo. Porque o que adianta você se mostrar como cristão, mas viver dentro da corrupção deste mundo, viver conforme as práticas nocivas de corrupção deste mundo? Então não adianta de nada. Você tem uma aparência, você tem uma característica similar, mas o seu interior está podre, o seu interior está distante, o seu interior é nebuloso, o seu interior ele é corrupto. Então não serve de nada. Como diz aqui o escritor Tiago, a religião desse é vã. E para finalizar, outra característica e última do religioso: ele aparenta ter bom senso de justiça, mas seu interior está cheio de raiva e ressentimentos. Então, uma das características mais fortes é que o religioso ele defende uma falsa e pseudo-justiça. Mas, na verdade, o que ele sente em seu coração verdadeiramente é raiva, é ódio, é ressentimento. E acaba passando uma falsa aparência de justiça. Então, meus queridos, aqui nós finalizamos. E que não sejamos religiosos. Não precisa você estar dentro de uma denominação para fazer a vontade de Deus. É como bem comentei agora de manhã com a minha esposa. Praticar a verdadeira religião é visitar sobretudo os mais necessitados, é visitar os doentes, é visitar as pessoas e dar a mão às pessoas que estão cada vez mais necessitadas de uma mão amiga. Ser religioso de verdade, fazer a vontade de Deus, é estar conectado e ligado a Deus e fazer a sua vontade. Não adianta estar de domingo a domingo nos bancos da sua denominação, de seu templo, e ter o coração cheio de raiva e de ressentimentos. Então, meu querido, minha querida, que nós pratiquemos verdadeiramente a vontade de Deus. E como eu disse, a salvação ela não vem pela aquisição de uma carteirinha de membro de uma igreja. Aliás, isso aí é a última das coisas que a gente deve fazer. E eu a considero desnecessária. Porque Jesus não veio trazer uma religião nova. Aliás, Jesus, quando veio aqui a este plano terreno, estava cheio de religiões. Mas Jesus veio trazer um ensinamento de um reino eterno, de uma salvação que impactaria o homem interiormente. Uma transformação que vinha de dentro para fora. Uma transformação capaz de levá-lo ao céu, de reconciliá-lo com Deus. Que Deus abençoe a todos. E essa é mais uma mensagem para a glória de Jesus. Que desapareça o homem e que seja glorificado e exaltado o nome do Senhor. Como eu disse, mais uma mensagem para o reino de Deus, para a edificação de nossas vidas. E até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus.